Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cuide-se Mais. Nossa, eu tava morrendo de saudade de vocês. Tenho certeza que vocês também estavam com saudade da gente. Começando hoje a terceira temporada do nosso programa que fala sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar e com um tema muito importante, viu? Olha só, a gente vai falar sobre o Março Lilás, que é o mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero. Olha só, o câncer do colo do útero é o terceiro câncer com maior frequência na população feminina, atrás somente do câncer de mama e do colo retal, e a quarta maior causa de mortes entre mulheres. Ele é provocado pela infecção persistente por alguns tipos de HPV, que inclusive também podem levar à infertilidade. E a gente tem aqui uma convidada muito especial que, já conheço de tempos, estou muito feliz por ela estar aqui com a gente hoje, que é a doutora Cláudia Navarro, especialista em reprodução assistida, graduada em medicina pela UFMG e também titulada mestre e doutora. E, além disso, também trabalha hoje na clínica Life Search. Cláudia, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu em estar aqui na CDL com vocês e a gente rever, né? Grande amigo, trabalhamos juntos há alguns anos e agora é muito bom estar com você novamente. Isso aí, Cláudia, obrigado demais. E a gente vai falar agora sobre o Março Lilás. Eu queria que primeiro, antes de tudo, você comentasse com a gente, explicasse pra gente sobre as causas do câncer do colo do útero, porque uma das principais, se não a principal, né, são os HPVs. Sim. Na verdade, Júnior, como você colocou, o HPV é o terceiro câncer em incidência nas mulheres. E isso nos deixa muito triste, porque é um câncer que eu diria que é evitável. Ele tem como você prevenir, porque tem determinados tipos de câncer que tem talvez um componente genético importante, coisas que, por mais que você se cuide, você não consegue evitar que ele apareça. E o câncer de colo de útero, não, podemos dizer que praticamente todos os casos estão relacionados com a infecção pelo HPV. Então, quer dizer, o HPV hoje é a IST, infecção sexual transmissível, mais comum no mundo. Então, se nós nos protegermos, se existir um melhor controle dessa doença, dessa infecção, o risco, né, a epidemiologia do câncer de colo do útero vai mudar. Agora, o HPV, ele é transmitido sexualmente, né? Qual que é existe aí um parâmetro de quanto por cento de HPV pode causar um câncer do colo de útero? Sim, mas acho que antes é importante outra colocação, que é o quanto de exposição que leva à infecção. Uhum. Por exemplo, eu tive uma relação desprotegida e a pessoa ficou sabendo que tem HPV. Qual a minha chance de infectar? É em torno de 15% a 25%. Então, é uma chance alta, né? Em um parceiro. Aquela paciente que teve relação com um parceiro, não tinha tido anteriores, ela tem 15% a 25%. E a chance é muito alta. Então, ao longo da vida, se a paciente não tiver só relações protegidas, a chance dela vir a adquirir a infecção pelo HPV é muito alta. E quais são aí os principais sintomas? Como é que a pessoa começa a perceber HPV? Porque alguns têm muitos sintomas mesmo, outros são mais difíceis de se diagnosticar a própria pessoa, né? Sim, porque o HPV, primeiro, o HPV é um vírus que vai causar uma infecção que pode levar ao desenvolvimento de lesões oncogênicas. Mas o HPV, ele é um vírus que ele tem quase 200 subtipos. E nesses subgrupos, nós temos aqueles que são oncogênicos, que realmente têm uma chance maior de vir a desenvolver o câncer, e outros não. Os outros são benignos. Então, os mais comuns que a gente tem no grupo, a lesão mais comum é o chamado popularmente como condiloma, que é uma verruga, principalmente nas regiões gênito e na região anal. Então, essa verruga,
ela é causada pelo HPV de baixo risco. Então, ela dificilmente vai causar um câncer, vai se desenvolver numa lesão maligna, né? E os outros grupos, que são os outros vírus, né, do grupo que nós chamamos de com um grande poder oncogênico, esses sim, as pessoas infectadas por esses vírus, a grande maioria não tem sintoma. Em alguns casos, porque ele não dá verruga, em alguns casos elas podem desenvolver algum tipo de corrimento. Uma questão muito comum, às vezes, é um sangramento depois da relação sexual. Mas, gente, não vamos pensar que todo sangramento depois da lesão, depois da relação sexual é HPV. Existem outros motivos. Então, é um sintoma, mas não é um sintoma só da infecção pelo HPV. E o HPV sexualmente transmissível, ele, assim, como você acabou de falar, ele pode ser prevenido com o uso do preservativo. Mas existem outras maneiras de se prevenir e, mais que isso também, de se contrair o HPV, né? Porque, de repente, eu não sei, se dentro de casa mesmo, né? Se eu troco algum produto, alguma coisa com uma irmã, com alguém que você tenha algum contato mais próximo, existe essa possibilidade também? Sim, existe. Não é só... porque ele é transmitido pelo contato, digamos aí, mucosa, né? Ou pele mucosa. É diferente porque ele não precisa. Por exemplo, se nós pegamos um hepatite B, um HIV, que são lesões também consideradas, às vezes, como infecções sexualmente transmissíveis, o contato não leva a essas infecções. A transmissão ocorre, por exemplo, se você tiver uma relação desprotegida e o sêmen estiver contaminado e a mulher tiver qualquer lesão na mucosa vaginal, ela pode se infectar, né? Agora, no caso do HPV, não é necessário, não é através do sangue, é só pelo contato. Então, apesar de nós dizermos que ela é praticamente 100% sexualmente transmissível, mas às vezes até o contato, não, eu vou usar a camisinha só na hora de ejacular. Não, aquele contato anterior, né, o sexo oral, o sexo anal, tanto é que muitas vezes... junto, né, assim como a gente tem uma alta incidência de câncer de útero, a gente tem de câncer reto-anal mesmo. Mas uma toalha, por exemplo, compartilhar uma toalha, sabonete, alguma coisa assim também pode? Pode, mas é muito difícil, né? Mas eu não diria que seja impossível. E agora, a gente indo mais especificamente para a sua área de atuação, o HPV e o câncer de colo de útero pode levar a mulher à infertilidade, né? Qual que é a incidência disso? Tá. Eu posso fazer só uma colocação para tranquilizar um pouco também, né? Que assim, não quer dizer que o HPV vai desenvolver, mesmo do grupo oncogênico, vai desenvolver o câncer, tá? Então, e geralmente, você tem em torno, às vezes, de 10 até 20 anos entre a infecção e o câncer. 10 a 20 anos. Sim. Então, isso às vezes é bom a gente saber por quê. Às vezes a mulher vai ao ginecologista e é diagnosticado o HPV e aí aquele casal fica, não, você teve uma relação extraconjugal, pegou HPV e passou para mim. Não, foi você. E não, necessariamente não. Pode ter sido em relações que ocorreram há 10 anos atrás, em outros parceiros, aquele vírus ficou latente e ele pode aparecer, por exemplo... Mas isso não pode ser diagnosticado antes? Porque em 20 anos eu imagino que as pessoas devem ficar desesperadas até, né? E essa relação que você falou agora, de você achar que foi traído de repente... Não, mas... Porque, na verdade, a gente não trata o HPV. Você trata a lesão causada pelo HPV. Então, assim, se você faz o seu preventivo todo ano, né, vai ao ginecologista, faz o Papa Nicolau, com certeza a lesão ela vai ser diagnosticada no início. Em raros casos, pela localização, talvez, mais no canal cervical mesmo, pode ser um pouco difícil. Mas, geralmente, tanto no exame
clínico, né, do ginecologista, como no Papa Nicolau, que a gente chama, o preventivo, o citológico, é possível a gente caracterizar. É claro que existem exames que são falso negativos, quer dizer, vem um preventivo normal e a paciente tem a lesão, mas não é uma coisa comum. Então, assim, não é um caso de desespero. Por isso, como eu falei no começo, a gente tem que se prevenir, tem que evitar, porque não é um câncer que vai desenvolver tão rápido. Claro, muitas vezes ele pode não ser diagnosticado mesmo, tem lesões que elas desenvolvem bem mais rapidamente, isso não tem dúvida, né? Mas tem que se cuidar. E no caso da incidência da infertilidade? Deixa eu só voltar um pouquinho nos cuidados para evitar, na prevenção, né? Porque, inclusive agora no nosso Março Lilás, isso vai ser muito falado, que é a questão da vacina do HPV. Então, assim, como eu coloquei, você consegue diminuir muito o risco através do uso de preservativo, isso tudo. E a outra questão é a vacinação. A vacinação que hoje, inclusive, está no Sistema Único de Saúde, no SUS, mas o ideal é que essa vacina seja aplicada antes da primeira relação sexual. Então, em meninas, como são vacinas caras e o SUS não tem condições de manter a vacinação da população toda, na área pública ela é feita em meninas de 9 a 14 anos, em meninos de 11, acho que é 9 a 14 mesmo, e meninos de 11 a 14. Os meninos geralmente começam, às vezes, um pouco mais tarde a atividade sexual. Então, menino 11 a 14 e meninas 9 a 14, ou 9 a 11, desculpa, mas Mas para essas pré-adolescentes, para essas crianças, adolescentes, eu não sei como diz, é feita de graça pelo SUS. Sim. Agora, toda a população pode vacinar, mesmo que particular. Tanto é que no SUS tem esse limite de idade, mas fora do SUS, você pode procurar em clínicas particulares, mesmo que você tenha idade mais avançada, e pode vacinar, né? A vacina ela tem uma eficácia muito grande, principalmente quando ela é usada antes da primeira relação sexual, né? E ela deve ser, o SUS, ele oferece, se não me engano, até os 46 anos também, por exemplo, pacientes com imunossupressão, pacientes que fizeram uma quimioterapia, assim, que tem uma chance maior de desenvolver a infecção, se tiver o contato. Então, no SUS, em casos muito específicos, você consegue aplicar até os 46 anos. Sim, perfeito. Então, para a população geral, isso não tem que ser pago ainda. Mas desde quando que existe essa vacina grátis pelo SUS? Você tem ideia? Se não me engano, 2014. Mas há 10 anos. E ela existe no calendário obrigatório ou não? Sim, existe no calendário vacinal, né, do SUS. Porque o SUS ele tem aquele calendário, existe, né, o calendário vacinal, na verdade, da criança e do adolescente, que geralmente sociedade de infectologia, sociedade de pediatria, de imunologia, fazem esse calendário, né? E o SUS oferece grande parte dessas vacinas. Então, essa vacina está no calendário, mas, além disso, é oferecida pelo SUS. Porque a gente tem vacinas, por exemplo, o herpes zoster, que geralmente é mais no idoso, ela estaria no calendário vacinal, mas a gente não encontra pelo SUS. E a incidência do HPV em mulheres, ela está ligada na idade reprodutiva? Mulheres acima dos 50 e poucos anos, pós-menopausa, também tem incidência grande de HPV ou não? Não, bem menor. Geralmente a maior incidência em mulheres até 30 anos, 30 e poucos anos. Acima dos 50, claro, pode ter, mas a incidência é menor. Né? Que é justamente uma idade, aí 30 e poucos anos, que é a idade que a mulher quer também, muitas vezes, engravidar, né? E aí a gente vai para a infertilidade. Sim. Porque qual que é a incidência de infertilidade nesses casos? Olha, esse câncer especificamente,
a relação dele com a infertilidade é um pouco diferente. Não é o câncer, o HPV ou o câncer que vão levar a uma infertilidade. Geralmente é o tratamento do câncer. Porque é o contrário. Se nós pegarmos aí, às vezes, um câncer de ovário, né? Não vamos falar em câncer especificamente, mas a gente tem várias infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a clamídia e o conococcus, que essa infecção leva diretamente a lesões nas trompas que vão levar à infertilidade, independente de tratamento. Tá, mas só pra gente abrir um parêntese, então, se a mulher tiver o HPV e ela ficar grávida antes de fazer o tratamento, a criança pode nascer com algum problema? Pode trazer problemas para essa gestação? Não, para a gestação, não. O que acontece é que a gestação em si, esse processo fisiológico da gravidez, pode diminuir um pouco a imunidade. Uhum. Então, pode ser até aquela paciente que nunca teve um diagnóstico de HPV, vai ser diagnosticada na gestação, né? E é muito raro, mas o HPV não vai passar pela placenta. Uhum. Né? A infecção que ocorre seria mais na hora do parto mesmo, parto vaginal. Uhum. E tanto é que existe, né, uma correlação grande de câncer orofaríngeo em crianças que tiveram parto normal em mulheres portadoras de HPV. Não é uma incidência como eu estou falando, gente. Isso não é. Eu não quero criar alertas, né? Não quero que as pessoas fiquem assustadas, mas são consequências que podem acontecer. Sim. Então, vamos prevenir, vamos vacinar, vamos usar camisinha, preservativo em todas as relações e também ter um pouco de cuidado, não procurar conhecer o parceiro. Uhum. Porque se você conhece o parceiro, é claro, você não vai evitar 100%, né? Tem pessoas que não se imaginam e podem ter uma IST. Mas se você conhece, geralmente a chance é bem menor. Você sabe com quem você está se relacionando. Não, sem dúvida. Então aí, como você disse, a incidência da infertilidade, ela está ligada literalmente, assim, diretamente ao tratamento do câncer. Sim, tá? Porque em alguns estágios mais iniciais, é feito uma cirurgia que a gente chama de CAF, uma conização, em que você vai tirar só a lesão. Então, isso, geralmente, ele não vai levar à infertilidade. Uhum. Você faz o controle, quando o oncologista libera, ela pode engravidar. O que isso pode trazer? Está relacionado com o futuro reprodutivo, porque se for necessário retirar uma parte maior desse colo, aquela paciente terá uma chance maior de ter um parto prematuro, por uma incompetência, o colo do útero abrir antes da hora. Então, às vezes, ela precisa fazer uma cerclagem, então, quer dizer, ela tem que cuidar do futuro reprodutivo. Outras vezes, se o câncer está mais avançado, aquela paciente, às vezes, precisa tirar o útero, às vezes ela precisa tirar o ovário, ou se ela não precisar tirar um câncer do colo do útero, a gente geralmente não se faz quimioterapia. A indicação, além do tratamento cirúrgico, seria radioterapia. E se você fizer uma radioterapia na região da pelve também, você pode levar a uma diminuição da reserva ovariana, aquela paciente não conseguir engravidar. Então, hoje, o que tem sido feito com uma certa frequência é o quê? Na hora que você diagnostica o câncer e vê, existe uma possibilidade de precisar de uma cirurgia, não é em todos, a grande maioria você não vai precisar retirar o útero, retirar o ovário, mas existe essa possibilidade, o que pode ser feito? Você pode fazer o congelamento de óvulos, então isso mais uma opção para essas pacientes. Você congela os óvulos, aqueles óvulos ficam guardados, da necessidade de tirar útero, ovário, tudo, você tem seus óvulos e você, nesse caso, vai usar o que nós chamamos de barriga solidária. O que é barriga solidária? É aquela que é vulgarmente conhecida como barriga de aluguel, que não pode, em hipótese alguma, utilizar esse termo.
Porque aqui no Brasil, você não paga, e aluguel é pago, né? Inclusive, até fazer um pequeno parênteses aqui, quando o Papa Francisco falou, acredito que há uns 2 meses atrás, condenando a barriga de aluguel, se você ler a declaração dele, fica muito claro que ele condena o comércio. E não é muito comum até pessoas do Brasil mesmo fazerem essa barriga de aluguel. Acho que a Índia é um dos países que mais tem. Sim, mas nós temos isso aqui no Brasil. Isso é uma dúvida também. Às vezes as pessoas estão sempre perguntando, aqui é proibido, existe? Não, barriga de aluguel não existe porque não pode pagar. Aqui no Brasil tem que ser altruísta. Mas é permitido. Assim, e é permitido, tem também uma especificação, né? Fala um pouquinho disso pra gente também. É permitido quando é um parente, quando quem vai ceder temporariamente o útero é um parente até 4º grau de um dos parceiros. Né? Então, por exemplo, aquele casal, ela precisou tirar o útero, mas se ela, o marido, tiverem um primo até 4º grau, um parente até 4º grau, que seria até primo, que tem essa disponibilidade, né, de ceder o útero, então isso aí pode ser feito, é totalmente permitido. Agora, às vezes o casal não tem esse parente. Nesses casos, às vezes ele tem uma amiga, tem uma vizinha, uma amiga de infância que aceita. Nesse caso, o médico tem que pedir ao Conselho Regional de Medicina uma autorização, o conselho vai avaliar aquele caso. É claro que não tem como o conselho afastar totalmente um possível comércio, mas dá para se ter uma noção boa, e aí ele libera ou não o uso do útero de alguém que não seja seu parente até 4º grau. E tem casos até de mães, né? Sim, de vós que geram, né, os netos. Né? E aí a gente tem essas 2 questões, os pais biológicos e a mãe que gerou propriamente. Né? Isso hoje tem sido muito utilizado também nos casais homoafetivos, porque o casal homoafetivo, ele, se for feminino, teoricamente você não precisa, mas no feminino tem sido feito com muita frequência o que a gente chama de gravidez compartilhada, em que uma vai doar o óvulo e a outra vai engravidar. Então é filho genético de uma, mas a outra que gerou. E nos homoafetivos masculinos, eles vão usar um sêmen, um óvulo de uma doadora e uma barriga solidária de alguma outra pessoa. E os filhos são deles, sem dúvida, né? Olha só, Cláudia, a gente já está terminando o programa aqui, mas aqui a gente precisa marcar uma outra conversa, um outro bate-papo para falar só sobre isso, só sobre reprodução assistida, infertilização artificial. Só que antes da gente terminar, eu vou dar só um recado e depois eu quero que você dê um recado aqui para quem está assistindo a gente, acompanhando a gente, sobre o Março Lilás, deixar uma mensagem aí para as pessoas, mas só um segundinho. Porque, primeiro, preciso falar com você que está acompanhando a gente aqui toda semana. Você acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, por todas as plataformas onde o Cuide-se Mais está. E eu quero te lembrar uma coisa. Você precisa de um plano de saúde? Você tem um plano de saúde bom? Essa é uma dúvida, né? Porque tem muita gente que eu sei que não tem nem tem plano de saúde. Mas dentro da CDL existem vários produtos, vários planos de saúde que você pode encontrar e aí encaixar para o seu colaborador, para a sua família. É muito fácil. Entra lá no site cdlbh.com.br e além disso você vai encontrar vários outros produtos. Corre lá, viu? Cláudia, então agora a câmera do cuidado é sua. Deixe seu recado para os nossos ouvintes, espectadores. Bom, queridos ouvintes da CDL, o câncer de colo de útero é, se não o único, o dos que tem maior chance de a gente evitar. Né? E quem já passou por uma história de câncer, seja qual for na família, ou pessoas próximas, sabe o quanto isso é difícil. Então, gente, se tem como prevenir, vamos ter relação apenas com proteção, com preservativo, se possível conhecer os parceiros, as pessoas, aquelas mulheres e homens devem procurar se informar melhor e tomar a vacina contra o HPV,
E lembrar que mesmo aquela mulher que já teve o HPV, ela também tem a indicação da vacina. Então vamos nos cuidar, continuar fazendo os controles ginecológicos de rotina, porque se acontecer de ter a infecção, com o controle ginecológico ou urológico, claro, no caso dos homens, a chance de vir a desenvolver um câncer é muito mais difícil. Ou então, caso desenvolva um diagnóstico precoce que levará a um tratamento bem mais simples, uma sobrevida praticamente 100%, será possível. Então, cuidem-se, meninos e meninas. É isso aí, até o próximo programa. Tchau, tchau.